Quantos vencedores nós temos aqui? Não levante a sua mão, é pegadinha. Não levante a sua mão, é pegadinha. Gilberto levantou a mão, não é possível. Eu vou colocar uma caixa de ovo aqui. A Bíblia diz que eu e você somos vencedores? Não. Somos mais que vencedores. Quantos mais que vencedores nós temos aqui? Aleluia! Somos mais do que vencedores, mais que vencedores. Romanos capítulo número 8, versículo 37, 38 e 39. Mas em todas estas coisas, diz a palavra do Senhor, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio, através de Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Versículo seguinte: pois eu estou certo, convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem outra coisa na criação será capaz de nos afastar, de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que texto maravilhoso, que texto tremendo. Mais que vencedores. Temos aprendido que ser mais que vencedor é estar além da linha da batalha. Lá atrás tem lutas, tribulações e batalhas, mas isso não nos desafia, não nos alcança. Agora, queridos, cabe aqui uma reflexão, e eu tenho procurado lançar isso no seu coração, no seu espírito, na sua mente. Porque é que existem alguns textos na Bíblia, por exemplo, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. E porque nós não experimentamos, vivenciamos esse texto no dia a dia? Porque nem sempre isto é verdade nas nossas vidas. Esta é a razão, este é o objetivo desses 3 domingos eu estar aqui conversando, estou batendo nessa tecla. Olha novamente o versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. E aí o versículo continua trazendo uma explicação essencial chave: por meio, através. Nós não somos vencedores na nossa capacidade, na nossa habilidade, na nossa força, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Por meio de Cristo Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele não está aqui fisicamente, materialmente. Como é que Ele poderá me conceder vitória em toda situação e circunstância? Como é que eu posso ser mais que conquistador, mais que vencedor? Por isso e para isso, Ele deixou para mim e para você a palavra dEle. A palavra dEle. Quando nós amamos a palavra de Deus, nós estamos amando a Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos obedecendo a Deus. Quando nós praticamos a palavra, nós estamos declarando com essa prática que cremos que a palavra é a verdade. E por meio da prática da palavra, nós nos tornamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quer ver como isso é importante? Deixe-me mencionar um texto aqui. Vamos ler primeiro Filipenses 4,13, um texto bastante conhecido. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso quando eu sou fortalecido, sustentado, apoiado por Cristo Jesus. Eu tudo posso. Eu tudo posso. E como é que Jesus me fortalece? Ele me fortalece mediante a sua palavra, através da palavra, mediante a palavra.
E aí nós somos fortalecidos, somos corroborados. Mas nós temos aprendido que existem forças malignas que se levantam contra nós para competir ou desacreditar a palavra de Deus que habita em nossos corações, em nossas mentes. Olha esse texto aqui que impressionante. Pois embora vivamos como homens, não lutamos como homens. Embora vivamos como homens, não lutamos como homens. Não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, eu estou vivendo aqui na terra, só que as armas da nossa luta, da nossa milícia, essas armas não são carnais. Eu não vou aprender no banco de uma universidade como ser vitorioso. Aleluia. O texto continua dizendo: as armas com as quais nós lutamos não são humanas. Com certeza você já viu alguns filminhos que Hollywood produz de extraterrestres que vem com armas assim, laser, e explode tudo e acontece com tudo. Você já não pensou, puxa vida, se eu tivesse uma arma dessa na minha mão? Né? É uma arma extraterrestre. O que esse texto está dizendo? Que as armas com as quais nós lutamos, elas não são terrestres, elas não são humanas. Põe aí na tela para mim 2 Coríntios 10:4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. São armas poderosas em Deus. Pio, e que arma é essa? Esta arma chama-se Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Esta é a arma poderosa. Porque quando está na minha mente um pensamento, um sofisma, um argumento que se opõe à palavra de Deus, eu preciso levar cativo esse pensamento, destruir essa fortaleza. E como eu destruo essa fortaleza? Quando eu obedeço a palavra de Deus e não obedeço este sofisma. Eu levo cativo. Ao contrário, as nossas armas são poderosas para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando o inferno tem na minha mente um pensamento e eu tomo como verdadeiro, e eu creio que esse pensamento é verdadeiro, o inferno, como se tivesse um controle remoto, ele aciona, o diabo aciona este pensamento na minha mente, e eu pratico como se fosse um robozinho, e eu pratico aquilo que está na minha mente, controlado remotamente pelo inferno. Por isso que quando você olha um cristão, num determinado momento ele tem atitudes tão nobres, tão amáveis, atitude tão santa, você olha, uau, que homem de Deus, que mulher de Deus, que jovem de Deus. Em outro momento, ele tem uma ação, uma atitude tão devastadora, tão destruidora, tão cheia de ira, de inverdade. Você diz, como pode? É porque ora ele tira da mente dele a palavra de Deus e pratica, e ora ele tira conceitos do mal que está na cabeça dele e pratica. Por isso nós encontramos essa dualidade comportamental, essa dualidade existencial em muitos cristãos. E logo na sequência
nós nos arrependemos. Puxa vida, eu não deveria ter falado isso, não deveria ter me comportado assim. Oh, meu irmão, me perdoe. Oh, meu irmão, desculpa. Oh, fui mal. O que nós estamos fazendo nesses dias aqui? Nós estamos denunciando as fortalezas, para que você se encha da palavra de Deus, e mediante a luz, a revelação da palavra de Deus, você possa fazer um diagnóstico perfeito, detectando as fortalezas e rejeitando, dizendo: eu fico com a palavra, porque eu quero ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Por meio de Cristo, por meio da palavra de Cristo Jesus, eu me torno mais que vencedor. Aleluia, aleluia. Queridos, nós não estamos falando aqui de salvação, não estamos falando aqui de vida eterna. Não, eu não estou falando que se você tem essa atitude, você vai para o inferno, não vai para o inferno. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando se você faz uma marca de tatuagem, isso te leva para o inferno. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa encher a sua vida da palavra de Deus, ao ponto de amar a Deus, para que você possa reinar em vida, hoje, agora. Porque de outra maneira, você não vai reinar. Só isso. That's it, folks. Quer ver uma coisa impressionante? Salmo 118, 24. Este é o dia que fez o Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. Entristeçamo-nos e lamentemos nele. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Vamos ler juntos, por gentileza? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Aleluia. Posso cutucar você? Você entende esse texto? Não, você não entende. Deixa eu abreviar a resposta. Deixa eu explicar esse texto para você. Me dá um minuto da sua atenção, por gentileza. Esse verbo fez, o verbo fazer aqui, é o verbo no hebraico azar. Azar, fazer, fez. Esse é o dia que azar fez o Senhor. Fazer aqui significa fabricar, produzir, preparar. Mas a mesma palavrinha no hebraico significa manufaturar, fazer à mão. Se você for para algumas regiões do Nordeste, você for comprar lá rendas, e aí você olha lá, quanto que é essa renda aqui? Eu não sei o preço, eu vou chutar aqui. Isso aqui custa 50 reais o metro, e aquela ali, R$1.000 o metro. Por quê? Porque aquela é feita à mão. Não é assim? Ela é feita à mão. Então ela é muito mais cara do que aquela que é feita à máquina, industrializada. Esse texto diz: este é o dia que fez o Senhor. Esse é o dia que manufaturou, fez à mão o Senhor. É isso que esse texto está dizendo. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Gênesis 1, 31. Olha o que diz ali. E Deus viu tudo o que havia feito, e Deus viu tudo o que havia azar, e tudo havia ficado muito bom. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus manufatura é bom? Não, é muito bom, é excelente, é extraordinário, acima do ordinário, acima do comum. Basta você olhar para o lado, dê uma olhadinha para o lado e sorria, para você ver que coisa tremenda está aí do teu lado. Extraordinário, não é? Obra de Deus, feito de Deus, eu e você. Viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Esse texto está dizendo que cada dia é uma obra, é um feito das mãos de Deus. Cada dia. Ouça isso.
Ouça isso. Nós devemos receber este presente chamado dia. Como que a Bíblia diz? Receba o presente chamado dia com alegria, com regozijo. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos neste dia que o Senhor fez, e que é muito bom, e que Ele está nos presenteando para vivermos nesse dia. Olha o carinho de Deus, o cuidado de Deus. Deus está nos ensinando a receber o presente de Deus e como desfrutar do presente, chamado dia. Nós devemos então receber com muita alegria. A Bíblia nos ensina essas questões de uma forma assim tão detalhada. Agora, por que nós temos dificuldade de receber o dia com alegria? Porque nós achamos que os dias, eles surgem automaticamente. Nós achamos, existe uma fortaleza na nossa mente, e nós achamos que o dia vem um após o outro, automaticamente. Nós achamos que lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o universo como se fosse um grande relógio de cordas, e Ele deu cordas, e isso funciona automaticamente. Só que a Bíblia Sagrada está revelando a mim e a você que não é assim. Que esse dia que eu e você estamos vivendo, Deus manufaturou, fabricou ontem para que ele pudesse existir hoje. Então não é automático. Cada dia é feito individualmente por Deus, e dado, e ofertado, e presenteado a nós por Ele. Ele diz: viva nesse dia que eu estou fazendo para você. Quem recebeu hoje um presente de Deus? Esse dia é um presente de Deus. É uma dádiva, é uma oferta de Deus para mim e para você. Não é maravilhoso isso? E a Bíblia diz que nós devemos ter gratidão, louvor a Deus por cada dia que Ele fez e nos dá para vivermos dele. Olha o que está escrito em João capítulo 5, versículo 17. Mas Jesus lhes respondeu: meu pai trabalhou em Gênesis capítulo 1 e não trabalha mais. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Um dos trabalhos do nosso Pai Celestial é muito rotineiro, extremamente repetitivo. Todo dia Ele produz, Ele fabrica um novo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, incansavelmente Ele trabalha produzindo um novo dia, para mim e para você. E o texto sagrado diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos nele, alegremos-nos nesse dia, recebamos esse dia com muita gratidão em nossos corações. Mas por que é difícil recebermos todos os dias com muita alegria e gratidão? Por acharmos que os dias vêm e vão automaticamente, e que ninguém é responsável pela existência do dia. Mas não está caindo uma fortaleza hoje da sua mente? Está caindo uma fortaleza. Você está se libertando de um engano. Não é automático. Deus, Ele produz, Ele manufatura o dia para vivermos nele. Agora, vamos imaginar o seguinte, é bem engraçado isso aqui. Vamos imaginar isso. Vamos imaginar que Deus hoje Ele se esqueceu hoje de fazer amanhã. Ups,
esqueci. O que iria acontecer conosco? Como um vaporzinho, como uma névoazinha, nós iríamos desaparecer. Não existe mais. Você pensou nisso? Deus colocaria a mão na cabeça e diria: meu Deus do céu, eu esqueci de fazer o dia. Eu esqueci de fazer o dia, eu esqueci de presentear. Não existem pessoas que dizem: eu não gosto de rotina. Eu não gosto de rotina. Só que Deus tem uma rotina. Todos os dias Ele produz, Ele fabrica, Ele manufatura um outro dia. Graças a Deus, porque Deus gosta de rotina. Aleluia. E se Deus gosta de rotina, eu e você devemos aprender a gostar de rotina. Não suportam mais cozinhar, não suportam mais lavar. Aleluia. Não suportam mais visitar esse cliente. Oh, Jeová. Não suportam mais ir para a escola de novo. E ninguém diz: não suporto mais as férias. Alguém já disse isso? Rotina. Rotina. A pessoa de sucesso, de êxito na vida, ela faz repetidamente as mesmas coisas. E as pessoas fracassadas dificilmente repetem as mesmas coisas. Graças a Deus que Deus não esquece de produzir o dia de amanhã. Imaginamos, eu e você: esqueci de ir no culto hoje. Esqueci de ofertar e dizimar esse mês. Esqueci de ler a Bíblia. No dia não, na semana, né? Tem gente que esquece a semana inteira, né? Esqueci de ler a Bíblia. Esqueci daquilo. Graças a Deus, porque Deus não esquece. Deus não esquece. Enquanto você está dormindo, Ele está produzindo um novo dia. E Ele não só produz um novo dia, mas Ele faz customizado. Em Curitiba Ele sempre deixa uma nuvem em cima de Curitiba. No Nordeste Ele deixa aquele sol maravilhoso. Em um lugar tem chuva, no outro lugar tem sol, no outro lugar tem frio, no outro lugar tem calor. E Ele faz dias com características, com desenhos particulares, peculiares, em cada lugar do mundo. Então Ele não só faz o dia, mas Ele faz um dia pensando em nós. Pensando em nós. Agora, amados, pelo fato de nós termos um costume de achar que o meu trabalho é muito duro, o dos outros não, mas o meu trabalho é duro, não é assim? Nós achamos que o nosso trabalho é mais importante do que o trabalho dos outros. Já pensou isso alguma vez? Não precisa levantar a mão. Você já pensou que por causa do seu trabalho duro, árduo e importantíssimo como ele é, você deveria ser reconhecido pelo seu patrão e receber mais? Eu mereço ganhar mais. Você já pensou, se eu sair dessa empresa, essa empresa vai fechar as portas? Já passou essa seta na tua cabeça alguma vez? Por isso, por acharmos que o nosso trabalho é duro, o nosso trabalho é mais importante, não somos reconhecidos pelo nosso trabalho, não ganhamos o suficiente pelo nosso trabalho. Por isso, nós não valorizamos o trabalho dos outros
inclusive não valorizamos o trabalho de Deus. Temos uma conduta tão egocêntrica, tão voltada para o nosso ego, para o nosso eu, que nós esquecemos de olhar o que as coisas estão sendo feitas. Por exemplo, você imaginou o trabalho que se dá para fazer uma decoração assim? E ao invés de você mandar um e-mail para a igreja dizendo o seguinte: eu achei um papelzinho, né, no piso do berçário, preciso limpar mais. Ao invés de mandar esse e-mail para a gente, porque você não manda um e-mail dizendo assim: olha, parabéns pela decoração, ficou maravilhosa. Aleluia. Ao invés de, quando entrarmos aqui no nosso estacionamento, e quando os irmãos que são voluntários dizer assim: irmã, por gentileza, estaciona aqui, você vai estacionar ali. Esses dias atrás, o pessoal do grupo de serviço ali, trabalhando no estacionamento, disse para o irmão: por favor, põe aqui. Não, eu quero colocar lá. Lá não tem mais vaga, irmão, coloca aqui. Não, vou colocar lá. Coloque aqui, irmão, por gentileza. O irmão, dentro do carro, arrancou um revólver e mostrou para o irmão. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Isso não é Fortaleza, isso é um condomínio de fortalezas. Isso já é uma, né? Imagina. Misericórdia, o fogo nele, Jeová, né? Queima, Jeová. Não, misericórdia é melhor. Não é impressionante isso? Papai, mamãe, nós temos berçário, nós temos salinha para a sua criança, nas mais variadas idades. Leve a sua criança lá. Não, lá não tem pessoas capacitadas para cuidar da minha criança. Fortalezas. Por quê? Porque nós não aprendemos a valorizar o que os outros fazem, a começar por Deus. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nesse dia. Precisamos detectar essas fortalezas das nossas mentes. Eu já lancei essa campanha aqui, de vez em quando a gente precisa voltar. Essa semana, por exemplo, você que dirige essa semana, quando alguém der a seta para entrar na sua frente, deixa a pessoa entrar, pelo amor de Deus. Nós cristãos poderemos melhorar o trânsito de Curitiba. Amém? Tem dúvida aí? Tem que ligar a seta. As mulheres não ligam de sacate ali. Tem que ligar a seta. Dá seta. A pessoa que entra, querido, deixa ela entrar na sua frente. Vocês podem imaginar, temos aqui, coral lindo, né? Não é maravilhoso esse coral? Vamos aplaudir Jesus na vida deles? Aleluia. Esses amados que vêm aqui ministrar a Deus, louvor, adoração, vocês imaginam quantas horas por semana eles investem ensaiando, se reunindo, ensaiando? Vocês imaginam? Você acha que eu vou e oro com ele assim, ele recebe uma unção e já sai tocando igual... Eles ralam, é ralar no negócio, tem que suar o cérebro. Música, né? É repetição, que leva à
perfeição. E às vezes eles estão aqui ministrando louvor, diz: vamos ficar em pé, você fica sentado. Aleluia. Por quê? Porque existe uma fortaleza na nossa cabeça que o que os outros fazem é lixo, não presta, não vale nada. Só o que eu faço é importante. Inclusive, o dia que Deus faz, que dia chato, não vejo hora de acabar esse dia. Que loucura! É o dia que é ruim? Ou o que nós estamos fazendo no dia e do dia que o torna ruim? E por que culpamos o dia? Queridos, são fortalezas. Irmão, por gentileza, não traga bebida, não traga comida para dentro do templo. Tá bom, querido? Tá bom. Na segunda-feira, às vezes, a gente acha um osso de costela desse tamanho debaixo da cadeira. Alguém trouxe, está comendo uma costela. Não, estou brincando. Mas sempre tem bolachinha e não sei o que, papelzinho e bala e chiclete, copo e... Nós precisamos diagnosticar, detectar essas fortalezas nas nossas mentes e precisamos levar tudo isso, a Bíblia diz, em obediência. Precisamos levar em cativeiro, em prisão, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Uma outra fortaleza que assola a minha mente e a sua mente, que nós precisamos detectar e vencer, é a fortaleza da incredulidade. Por isso o salmista no Salmo 101, no versículo 3, 101, 3, só a parte A do versículo: não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Queridos, quando vem ali alguma imagem, algum filme, alguma revista, aquilo não é inocente, existe uma inteligência diabólica por trás daquilo. E quando os teus olhos são colocados, quando os olhos são fitos naquela imagem, naquela mensagem, isso entra na mente da gente. Entra. São dardos inflamados do maligno. Isso de repente fica alojado ali na nossa mente e começa a lutar contra as verdades eternas da palavra de Deus. E começamos a resistir à palavra de Deus. E não misturamos fé na palavra de Deus. Isso produz incredulidade. Incredulidade. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, 15. Olha que texto impressionante. Mas a semente, Jesus está se referindo à semente. Mas a que caiu em boa terra, a semente que caiu em boa terra, são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, retêm a palavra e dão fruto com perseverança. Queridos, o segredo aqui é ouvir a palavra e dizer: Senhor, eu aceito essa palavra, eu recebo essa palavra é para mim. Tiago, capítulo 1, o versículo 19, Tiago 1, 19. Sabei isto. Olha que tremenda Bíblia. Olha como a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz: você precisa ter esta sabedoria, você precisa saber isso. Saber o quê? Sabei isto, meus amados irmãos. Uau, tremendo, né? Olha como Deus nos trata. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha o versículo 23. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Versículo 24. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e afasta-se do espelho, e logo se esquece de como era. Meu irmão, faça um teste em casa. Depois daquelas 2 horas que a sua esposa está diante do espelho, penteando, arrumando, ela sai e diga para ela assim:
olha, o seu cabelo está assim. Ela vai acreditar, porque ela ficou tanto tempo olhando no espelho, mas na hora que ela se volta, ela já se esquece do que a Bíblia está dizendo. Pode dizer para a pessoa que está do seu lado: olha, você está com uma mancha aqui. A pessoa já vai: é aonde? Aonde? Ela sabe que ela não tem essa mancha aí, né? Mas ela se esqueceu que ela não tem esta mancha. E o cabelo está desalinhado. Quando nós ouvimos a palavra e praticamos, a palavra produz frutos. E quando nós não praticamos, ela se perde, ela se esvai. E é interessante que nós não praticamos por causa da incredulidade. A incredulidade se opõe à fé. A incredulidade me leva a duvidar do amor de Deus. A incredulidade me leva a duvidar do poder de Deus, da fidelidade de Deus. A incredulidade me leva à desobediência. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. Jesus estava dizendo para aquele homem, dentro do contexto, o homem veio pedir ajuda para Jesus, e ele diz assim para Jesus: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa? Jesus diz: se tu podes, se eu posso, tudo é possível que crê. Com isso Jesus estava revelando um dos segredos da vida dele. Jesus estava dizendo: eu creio no Pai, eu creio na palavra, na voz do Pai, por isso eu posso fazer todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Olha que texto interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos imaginar o seguinte, ouça bem para você não confundir a minha palavra aqui. Ouça bem. Se você vai lutar contra alguém, e a arma vencedora desse alguém é chamada de fé. É a arma que ele possui, fé. E pelo fato dele poder fé, ele pode todas as coisas e ele é agradável a Deus. Se você tivesse que lutar contra essa pessoa cuja arma é fé, e essa arma é indestrutível, como que você lutaria? Você iria tentar neutralizar a arma chamada fé. E como é que se neutraliza a arma poderosa chamada fé? Incredulidade. Então, queridos, 90% do que o nosso inimigo lança nas nossas mentes é para nos tornar incrédulos à palavra, para não crermos, para duvidarmos, porque a incredulidade me leva a duvidar. Eu começo a duvidar do amor de Deus, eu passo por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, eu já duvido do amor de Deus. Será que Deus me ama? Eu duvido do amor de Deus, ou do poder de Deus. Será que Deus tem poder para fazer isso? Ou da fidelidade de Deus. Quando não cremos, também não obedecemos. Quando não obedecemos, também não nos apropriamos, não possuímos. Somente possuímos aquilo que obedecemos. Somente obedecemos quando nós cremos. Aleluia. Veja o texto, por gentileza, de Hebreus capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Hebreus. Visto que nos foi deixada a promessa, queridos, você só acessa uma promessa crendo nela. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Descanso é ser mais que vencedor. Que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas, as boas notícias, a mensagem, o evangelho foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Não teve proveito algum, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Até aí.
A mensagem é pregada, mas não tem valor algum a mensagem, porque a pessoa não crê na mensagem, não aceita a mensagem. É como querer dar banho em ganso. Tenta dar banho em pato para você ver. Não molha, não entra, não penetra. É lavar granito, não umedece. E crer é uma decisão. Você tem que abrir o peito e dizer assim: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu recebo a Tua palavra, eu aceito a Tua palavra. Não é eu entendo a Tua palavra, é eu aceito a Tua palavra. É abrir o coração. Aleluia. Vocês estão aí ainda? A terceira fortaleza que o diabo quer construir em nossas mentes chama-se medo. Medo. Porque quando o cristão tem pensamentos de medo, o medo produz paralisia. Você fica paralisado. O medo, ele para o cristão. O medo produz tristeza. O medo me faz ver o fracasso e não o triunfo. Eu fico triste pensando que vou fracassar. O medo produz apatia. O medo de falhar me impede de assumir responsabilidades. Eu não vou assumir um grupo familiar, porque se eu falhar, então, medo. Eu não vou assumir uma nova função na empresa, porque e se der errado? Eu não vou fazer. Medo paralisa, congela a pessoa. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós temos uma escritura aqui impressionante. Por essa razão, Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo era pastor de uma grande igreja e era um jovem, bem jovenzinho. E Paulo escreve a ele dizendo o seguinte: por essa razão, torno a lembrar-lhe. Paulo já havia falado isso, Paulo está repetindo. Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha a chama do dom que está em você viva, acesa. Olha o versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de moderação. Ele nos deu o espírito de poder. Ele não nos deu um espírito de medo. Por que Paulo está dizendo para o seu filho na fé: Timóteo, Deus não lhe deu um espírito de medo? Por que você está com medo? Porque você está paralisado, você não está liberando o dom, praticando o dom, exercendo o dom que você recebeu. Você não exercita o dom de músico que você recebeu, de medo. Você não entrega a palavra da sabedoria que Deus lhe deu, de medo. A palavra do conhecimento, de medo. A voz profética, de medo. Você não compartilha aquele sonho profético por medo. Você não ora pelo enfermo por medo. Você não diz que Jesus é Senhor e Salvador para os teus amigos por medo. Vocês estão aí ainda? E o medo é uma fortaleza. É uma fortaleza que nos paralisa. E quando esse medo está em nossos corações, texto, por exemplo, como Deuteronômio capítulo 20, versículos de 1 a 4, Deuteronômio 20, olha o que diz esse texto: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, em um exército maior do que o seu exército, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, ó igreja, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanime, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados
por causa deles. Versículo 4: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Versículo 8, o mesmo capítulo 20, verso 8: por fim, os oficiais acrescentarão, os apacentadores, os líderes da igreja, eles vão acrescentar: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Olha o que ele está dizendo: se nós não tirarmos os medrosos do meio do exército, os medrosos vão contaminar os corajosos. O medo paralisa. O medo, ele tem um convencimento monstruoso. E o texto está dizendo que Deus está dizendo: eu vou conceder vitória. E o medo leva você a duvidar de que Deus pode lhe dar vitória, de que o problema, ele é maior do que Deus. Por isso, queridos, a fé, ela me faz saltar, a fé me faz pular. Se eu tenho fé, eu me lanço. Medo me faz hesitar, medo me faz considerar. E se eu fizer e se por acaso não, e se, a Bíblia diz que a fé é a certeza. Fé não é pular no escuro, fé é pular na palavra de Deus. Aleluia. Na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Quando a incredulidade e o medo dominam a mente do filho e da filha de Deus, estes textos: sou mais que vencedor, posso todas as coisas daquele que me fortalece, esses textos ficam pequenos. E se a palavra de Deus fica pequena, Deus fica pequeno. Deus é do tamanho da sua palavra. Se a palavra de Deus para mim é pequena, Deus se torna pequeno. E estes pensamentos, incredulidade, medo, essas fortalezas, estes sofismas, o diabo tem imposto derrotas e fracassos sobre cristãos que têm o direito legal de ser mais que vencedor, mais que conquistador, mais do que triunfante em todas as áreas. Amados, em todas as áreas, em todas as áreas. Eu quero encerrar. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu com você, acordar pela madrugada e ficar pensando: e se isso não der certo? E se aquilo não der certo? E se eu falar com ele e não conseguir? E se eu falar com ela e não der certo? E se isso, e se aquilo? E você vira de um lado na cama, e vira de outro, e vira de um lado, e vira do outro. Isso nunca aconteceu com você, aconteceu? Hã? Não, né? Já? E pelo fato de você ficar ali meia hora, uma hora, pensando e pensando, todos os problemas se resolveram? Não. Então por que ficar pensando? E tem um demônio, tem um safado que vai perturbar o teu sono. E você fica ali com aquele negócio, tal, e lembra de uma coisa, e lembra de outra. E se você estiver com um relacionamento assim meio áspero com uma pessoa, você diz: eu vou encontrar essa pessoa e eu vou dizer isso. E se ela disser isso, eu digo isso. E se ela disser isso, eu digo isso. E se ela disser isso, eu digo isso. Você fica a noite toda e aquela pessoa está dormindo lá. Aí você encontra aquela pessoa. A pessoa chega e diz: ah, que bom que eu encontrei com você. Me perdoe, eu estava errado. Hã? Aí você quer pegar a pessoa pelo pescoço. Diz: não, eu fiquei pensando a noite toda, você tem que dizer isso, eu vou dizer isso. Você diz isso, eu digo isso. Pedir perdão não está no script, você não pode me pedir perdão. Passei uma noite em claro.
É claro que não resolveu, por estar em claro. E o que você faz então quando vem a noite, você acorda com um pensamento, alguma coisa assim? Sabe o que eu faço? Eu começo a orar em línguas estranhas. Se você não sabe o que é línguas estranhas, está num grupo familiar, peça para o seu apacentador que ele vai dizer o que são línguas estranhas. São línguas dos anjos, são línguas celestiais. O Espírito Santo, ele nos dá línguas estranhas, línguas espirituais. E aí vem o pensamento, e aí eu começo ali. Rabashakatalaba sutoroko sutolobo shandarababa. Oro sotoloko shandarase ketalababa shondolobo halaba. Erabasutolo shekarabahalaba sundrebebehetalaba yutropo shotoloko satarababa. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ora bem. Aquele que ora em línguas, fala em mistérios com Deus. E o demônio ali diz: puxa vida, eu não entendo o que ele está falando. E não entende mesmo. Mas eu sei que é coisa boa que ele está falando. Então, olha, eu preciso, não tem jeito. Não tem jeito de pegar esse camarada. E aí ele pensa: todas as vezes que eu acordo ele, ele começa a orar. Então eu não vou acordar mais. Isso é usar a força do inimigo a seu favor. E se ele te acordar, você e você começa a mexer os céus, e os anjos começam a militar a seu favor, e os céus se abrem, e o Espírito de Deus começa a fortalecer o teu espírito, e a glória do Senhor começa a vir sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você não é uma pessoa comum. Meu irmão, minha irmã, você não é uma pessoa comum. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Ele colocou sobre a sua vida uma promessa, transformando em você em uma pessoa mais que vencedora. Não existe adversidade, não existem problemas, não existem lutas que podem abater o teu Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha para as circunstâncias, declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus. A palavra de Deus está no teu coração, ela está no teu espírito. Esta é a arma poderosa, esta é a arma que destrói fortalezas e sofismas. Não avalie logicamente a sua vida, avalie espiritualmente a sua vida. Aleluia, aleluia. Se você quer algo mudado, declare a palavra. Tem um problema, profetize a palavra. A coisa não está funcionando na sua empresa, declare a palavra. Na sua casa, as coisas estão amarradas, declare a palavra. Não há inferno, não há principado, não há potestade, não há malignidade que poderá deter a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, e venha dar um testemunho, e venha dizer dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele cuida, Ele protege, Ele vela pela palavra dEle, e ela não volta vazia, ela não volta vazia, ela não volta vazia. E a palavra de Deus, ela está no seu coração, ela está no seu espírito. Esta é a palavra da fé que pregamos, esta é a palavra que altera as circunstâncias, esta é a palavra que faz o fraco ser forte, esta é a palavra que faz o pobre ser rico, esta é a palavra que traz o reino de Deus. É esta palavra, é a palavra da fé, é a palavra da fé, é a palavra da fé. Ei,
Eu e você estamos esses dias sobre a terra para trazermos o reino de Deus. Eu e você não somos vítimas, eu e você somos reis e sacerdotes. Estamos aqui para governar, estamos aqui para mudar circunstâncias, estamos aqui para determinar: sol, detente, lua, não se mova. Eu e você estamos aqui para dizer: ei, Deus, atrás está o exército de Faraó, na frente está o mar vermelho. Deus, o que eu faço? Dizia Moisés. Deus diz: Moisés, por que você está orando? Por que clamas a mim? Deus, o que eu faço? Marche. Deus, o senhor está vendo o mar na minha frente? Marche. Mas Deus, o senhor não está vendo o mar? Moisés, estenda a sua mão, estenda essa vara. Ele estendeu aquela vara, estendeu a mão, e o mar se abriu. O mar se abriu. O mar se abriu. Não é para você temer. Não é para você temer, não é para você se acovardar, é para você estender a mão e dizer: mar, abra-te, abra-te. Se porventura o mar ficar ali emborrado, não quiser abrir, sabe o que você faz? Eu vou andando sobre o mar. Vou andando sobre o mar, 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 vou andando sobre o mar. Eliseu disse para o profeta Elias: eu quero a dupla porção, a dupla unção que você tem. Pois é, não é fácil, mas é possível. E o texto diz que Elias pega o seu manto, a sua capa, a sua túnica, chega no Rio Jordão, não fala nada, não fala nada, pega a capa e bate nas águas. Pá! As águas do rio se abriram. Eliseu estava de carona, Elias atravessou, ele foi atrás. Passaram, o rio continuou a correr. De repente veio um vento redemoinho e levou o profeta Elias. Eliseu olha e diz: uau, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Ele ficou olhando e diz: eu perdi Eliseu, eu perdi Elias. Cadê você, Elias? Foi embora. De repente ele olha, algo começa a cair, ele olha o que está vindo lá. Aquilo vem aumentando de tamanho, vem caindo, ele olha e cai aos seus pés a capa, a túnica de Elias. Ele pega aquela capa, precisava voltar. Ele olha para o rio, faz igualzinho. Meu irmão, não tenha medo de copiar. Igualzinho, pegou a capa, enrolou e bateu na água e diz: aonde que está o Deus de Elias? O rio se abriu. Se abriu. Queridos, esta é a minha vida, esta é a sua vida. Jesus morreu na cruz e nos salvou para isso, para vivermos nessa dimensão. Para vivermos nessa dimensão. Nós gastamos muito tempo enchendo a nossa cabeça de lixo e gastamos pouco tempo com a palavra, com a verdade de Deus. Lembro quando comecei a trabalhar em tempo integral no ministério. Tinha sido treinado, formado, era um ninja em administração. Vim para a igreja e disse: eu vou fazer uma revolução aqui. Esses pastores não sabem liderar, não sabem administrar. Agora eu vou mostrar como que faz esse negócio aqui. A primeira semana, o Espírito Santo falou comigo: ei, piapançudo, trouxa,
Eu não preciso das suas sugestões aqui. Opa. Eu só quero uma coisa sua, Pinho: a sua obediência à palavra. Eu peguei as minhas apostilas, os meus livros, os meus diplomas, coloquei numa caixa, numa mala, e diz: ok, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Queridos, esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho da abundância. Esse é o caminho do êxito. Este é o caminho do triunfo. Este é o caminho de sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, para sermos perfeitos nele. Aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Ele diga: a liberdade, se você puder, levante uma das suas mãos como gesto de adoração a Deus. Aleluia. Pai, aqui estão as nossas mãos erguidas diante do Senhor. Gesto de adoração, mas também gesto de entrega, gesto de rendição, gesto de reconhecimento do seu poder, da sua majestade, do seu domínio, da sua glória sobre nós. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, essas mãos com o seu poder. Traga, Senhor, autoridade, força. Traga, Senhor, um novo ânimo, um novo ânimo. Pai, eu declaro que essas mãos, a partir de hoje, serão usadas, ó Deus, para abrir e para fechar, em nome de Jesus. Pai, onde essas mãos tocarem, haverá prosperidade, haverá crescimento, haverá multiplicação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que essas mãos farão diferença nesses dias, farão diferença nesses dias. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro que esta palavra caiu em mentes, em corações férteis, e eu declaro, profetizo, que nada vai roubar essas sementes, mas essas sementes vão, Senhor, germinar, crescer, florescer, frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. Pai, eu declaro aqui, Senhor, valentes do Senhor, valentes do Senhor, valentes do Senhor, mais que vencedores, mais que conquistadores. Nada vai impedir o avanço do meu irmão, da minha irmã, quer seja na área familiar, na área emocional, na área empresarial, nos estudos, nos negócios. Pai, eu declaro a abundância dos céus, porque a Tua palavra diz, e nós ficamos com a Tua palavra, não com as estatísticas, não com os diagnósticos dos economistas. Nós ficamos com a Tua palavra, a Tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos participar da ceia, da mesa do Senhor. Aleluia, aleluia. Pai, nas nossas mãos, este pedaço de pão e esse cálice, figuras que representam o gesto de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, este pão que fala do corpo de Cristo, que foi quebrado, moído, que já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E quando o sangue foi
quebrado, quando o corpo foi quebrado, ferido, o sangue fluiu. O sangue do perdão, o sangue da aliança, o sangue da vida, o sangue da nova aliança. Gesto de amor, gesto de um Deus que se importa conosco, gesto de um Deus que nos ama ao ponto de dar o seu único e o seu melhor. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Senhor, eu declaro que ao participarmos dessa ceia, porventura houver alguma pessoa enferma no nosso meio, ela será curada imediatamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alguma pessoa, Senhor, estiver passando com alguma tristeza profunda, alguma depressão, alguma síndrome, Senhor, eu declaro que esses grilhões serão quebrados, despedaçados. Eu declaro você, meu irmão, minha irmã, livre, completamente livre, em nome de Jesus. Senhor, ao tocarmos esse pão e esse cálice, eu declaro prosperidade financeira na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro uma paz sem medida, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Vai guardar a sua mente, o seu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Deus, obrigado pela vida de cada pessoa aqui. Pai, em meu nome, em nome do ministério dessa igreja, eu declaro a cada pessoa: é muito bom ser igreja com você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, Pai. Aleluia. Amados, vamos participar da ceia. 2, 3 ou mais pessoas. Se você está sozinho, se liga a um grupo aí. Venha, pegue o pão, pegue o cálice. Pode sair do seu lugar, pode vir. Faça uma oração de gratidão e participe em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou correndo para ti, correndo para ti. Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a este amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Correndo para ti, correndo para ti. Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a este amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Tu és bom quando nada é bom em mim. Teu amor não se pode resistir.